Então, gurizada, vamos ver agora como nós resolvemos uma equação do segundo grau incompleta. Se está chegando agora, confere a nossa videoaula anterior, que nós falamos sobre os coeficientes da equação no segundo grau. Quando o coeficiente b ou o coeficiente c eles são iguais ao zero, a equação do segundo grau é chamada de incompleta. E nós vamos dividir este estudo em dois tipos aqui, em dois casos seria melhor dizer, mas como eu escrevi tipo agora não vou mudar. Se o b for igual ao zero, a gente vai ter o coeficiente a multiplicando a incógnita ao quadrado, mais o coeficiente c, também chamado de termo independente, igual a zero. Se nós tivermos o coeficiente c, o termo independente igual a zero, nós vamos ter o coeficiente a vezes a incógnita ao quadrado mais o coeficiente b vezes nossa incógnita igual a zero. Vamos ver então como a gente resolve as equações incompletas, começando pelas do caso primeiro. Vejamos este primeiro exemplo então. Antes de iniciar a resolver a equação, eu recomendo fortemente que os alunos anotem quem são os coeficientes, para se habituar a identificar se ela vai ser incompleta com b igual a zero ou c igual a zero. Por mais que neste exemplo nós estejamos trabalhando com equações do primeiro caso e sabemos que o primeiro caso que a gente classificou aqui, o b é igual a zero. Vejam só então, recomendo essa parte aqui fortemente até vocês praticarem muito e já estarem craques o suficiente para pular essa parte. Coeficiente A é o que multiplica o x ao quadrado, então aqui é o 1. Coeficiente B é quem multiplica o x elevado a 1. No nosso exemplo não tem. E o nosso termo independente é o que não multiplica o x. Então, no caso, é o menos 4. Para resolver esse tipo de equação aqui, os procedimentos são muito parecidos com da equação do primeiro grau. Vejam só, a gente tem a nossa incógnita ao quadrado menos 4 igual a zero. Qual que é a estratégia da equação no primeiro grau? De um lado deixar a incógnita, do outro deixar os números. Então a gente faz o seguinte, aqui na esquerda nós vamos manter o x ao quadrado e utilizando as propriedades da igualdade a gente vai reescrever este menos 4 na direita. Usando as propriedades da igualdade vai ficar 4 positivo. Vejamos só, se a gente quer saber o número que ao quadrado é igual a 4, a gente pode fazer a raiz quadrada de ambos os lados. Por causa do seguinte, aqui nós vamos poder fazer o cancelamento. Propriedade dos radicais, propriedade do cancelamento. Então vejamos só, a gente quer saber quais os números que elevado ao quadrado vai dar 4. Então aqui nós vamos ter mais ou menos a raiz quadrada do 4. Então, se a raiz quadrada do 4 é 2, nós vamos ter duas soluções. A primeira, chamar aqui dx1, é o 2 positivo. E a segunda, chamar dx2, é o 2 negativo. Então, nosso conjunto solução tem aqui como resultados o menos 2 e o 2. Ou seja, nós temos duas soluções, duas raízes para esta equação aqui. Vamos verificar agora se estes números aqui são as raízes das soluções. Sabemos que são, mas nós vamos verificar se elas são, assim como a nossa primeira videoaula de equação no segundo grau. Veja só a verificação então das raízes que encontramos para a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então vamos para o caso do x igual a menos 2. Então a gente vai ter x ao quadrado
menos 4 igual a 0. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, ó, temos uma verdade. Menos 2 é uma raiz. Agora vejamos para x igual a 2. Então, x ao quadrado menos 4 igual a 0. 2 ao quadrado, 4. Vejam só. Conferimos assim, então, que as duas raízes são válidas para esta equação. Vamos resolver mais um exemplo do primeiro caso. Então, para esta equação, vamos fazer aqui a identificação dos coeficientes. Coeficiente A é quem multiplica o x ao quadrado, o coeficiente B é quem multiplica o x elevado a 1. Não tem. E o coeficiente C é o termo independente, no caso aqui é o menos 9. Vamos ajustar. Isso, voltou o foco. Então aqui, ó, através das propriedades da igualdade, né, nós vamos reescrever o menos 9 na direita. Então vai ficar 3x ao quadrado igual a 9 positivo, né? Que era negativo, a gente reescreve ele para o lado que fica positivo. Aqui nós vamos fazer o quê? Com as propriedades da igualdade, né? O 3 que está multiplicando, a gente reescreve ele dividindo. Então vai ficar 9 dividido por 3, que é 3. Então a gente quer saber que número que é o quadrado é igual a 3. Para isso a gente faz a raiz quadrada de ambos os lados. Então aqui, quais são os números que ao quadrado dão 3? Então pode ser a raiz quadrada de 3 positivo e a raiz quadrada de 3 negativo. Então temos duas soluções. A primeira é o x ao quadrado e a segunda é a raiz quadrada do 3, essa raiz quadrada negativa. Tá? Para fins aqui de duração do vídeo, não vou fazer a verificação para essas duas raízes. O conjunto solução desta equação fica então menos raiz de 3 e raiz de 3. Vamos ver agora a resolução de casos de acordo com o segundo caso. Vejamos para o segundo caso. Vamos iniciar aqui identificando os coeficientes. O A é quem multiplica o x ao quadrado, então aqui é 1. O B é quem multiplica o x elevado a 1, então aqui é menos 5. E o termo independente aqui é 0, não tem. Vejamos só. Nestes dois termos aqui, no x ao quadrado, tanto quanto no menos x, no menos 5x, existe algo em comum neles. Existe o x. Então, o que nós vamos fazer aqui de início é a fatoração, que é um conteúdo que vocês já trabalharam no 8º ano. Então, deixa o foco voltar aqui. Isso, muito bom, foco. Fazendo a fatoração, o fator comum nestes dois termos aqui é o x. Então, ele vai ficar em evidência. Se aqui era x ao quadrado e eu tomei x, vai sobrar um outro x. Neste aqui, se eu tomei o x como fator comum, vai sobrar quem? O menos 5. E eu ainda posso conferir se essa minha fatoração deu certo, fazendo a distributiva, vejam só. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Então, minha fatoração está correta. Então, o que isso me ajuda? Eu tenho aqui uma multiplicação entre x e essa diferença.
E eu sei que o resultado dessa minha multiplicação é igual a zero. Quando que uma multiplicação é igual a zero? Vejamos aqui, ó, fazer um rascunho. Quando que eu tenho um número, que eu vou colocar aqui dentro do envelope, eu vou multiplicar por um outro número, aqui um envelope diferente, e o resultado é zero. Se eu tenho uma multiplicação de dois números e o resultado é zero, eu preciso que um destes seja zero. Veja só, se este aqui for 2, para o resultado da multiplicação dar zero, este aqui tem que ser zero. 2 vezes 0, 0. Se este envelope aqui ó, está com o número 3, quanto vai ser o valor deste primeiro envelope para o resultado ser 0? Se for 1, não dá 0. Se for 2, não dá 0. Se for um número fracionário, não dá 0. Eu vou precisar então que este número seja 0. Que numa multiplicação de dois números, o resultado para ser 0, um destes números tem que ser 0. Então vejam só, eu preciso que este meu primeiro número seja 0, ou esta subtração seja 0. Um destes dois tem que ser 0. Então, ó, aqui o meu x1, digamos assim, ó, a primeira raiz ou solução eu já encontrei. Agora, a minha segunda raiz virou uma equação do primeiro grau. Vamos desenvolver ela. Com as propriedades da igualdade, o menos 5 a gente reescreve ele na direita como mais 5. Então, aqui eu achei o meu x1 e achei o meu x2. Então, o conjunto solução tem a raiz 0 e a raiz 5 positivo. Vamos ver mais exemplos. Vejamos o segundo exemplo. O coeficiente A aqui neste exemplo é o 2. O coeficiente B é o 3 e o coeficiente C não tem. Então vejamos, o que estes dois termos têm em comum é o x. Então vamos fatorar esta expressão. Se eu tomar deste termo aqui o x, vai sobrar o 2, e como é x ao quadrado, sobra o outro x. Mas, se tomarmos deste membro aqui o x, sobra apenas o 3. Então, nós temos aquele dilema. Aqui é um produto e o resultado é 0. Então, a gente sabe que este aqui vai ser igual a 0. Já descobrimos a primeira raiz. Ou este outro fator aqui é igual a 0. E aqui é uma equação no primeiro grau. Vamos desenvolver então. A nossa estratégia é manter o número com a incógnita na esquerda, utilizando as propriedades da igualdade, o 3 neste lado fica menos 3. Se aqui está multiplicando, utilizando as propriedades da igualdade, a gente vai ter o menos 3 dividido por 2. Então, aqui estão as nossas duas soluções. A primeira, o x é igual a 0, e a segunda, o x é igual a 2. x1 é igual a 0 e o x2 igual a menos 3 meios. Agora é com vocês, pratiquem e enviem as dúvidas.